Lição de número 4: Ídolos na família. Querido professor, querida professora, a fim de nos aprofundarmos no tema desta lição, analisaremos duas passagens bíblicas nas quais os ídolos estavam presentes e até mesmo se tornaram naturais no seio familiar do povo de Deus. O primeiro caso se dá envolvendo o sogro e a esposa do patriarca Jacó. Na ocasião, Raquel furtou alguns ídolos de seu pai Labão, sentindo-se injustiçada e preocupada por não receber dele herança. Queridos irmãos, já o segundo exemplo se passa no tempo dos juízes de Israel, quando o efraimita, por nome Mica, fabricou ídolos e construiu para eles um santuário, veja isso, em sua própria casa. Por meio desta lição, refletiremos sobre as formas sutis como a idolatria pode se instalar nos lares, abrindo espaço para outros pecados e causando grandes prejuízos às famílias. Muito bem, meus queridos irmãos, você está no nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2023, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando neste trimestre é Relacionamento em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Você está na Escola Bíblica Dominical. Muito bem, e eu convido você para irmos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 4, Ídolos na Família. Texto áureo diz assim: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo de número 21. A verdade prática diz assim: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a leitura bíblica em classe. São dois textos na leitura bíblica em classe. O primeiro texto está no livro de Gênesis, capítulo de número 31, versículos de número 17 até o 19 e versículos de número 33 até o versículo de número 35. Vamos agora para o segundo texto, livro de Juízes, capítulo 17, versículo de número 1 e o versículo de número 3 até o versículo de número 5. Muito bem, meus irmãos, na apresentação da lição nós temos os objetivos. E eu lembro aos queridos irmãos que esses objetivos devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é apresentar o contexto na qual Raquel furtou os ídolos de seu pai Labão. Segundo objetivo, explicar o cenário político-social de Israel quando Mica abraçou a idolatria. E o terceiro objetivo, alertar acerca dos perigos da idolatria no seio familiar do povo de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos e cada ponto com seus subtópicos. Nós estudaremos no primeiro ponto o seguinte tema: os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Diz assim a sinopse: diante do engano de Labão contra Jacó, subtraindo bens da herança das próprias filhas, Raquel furtou os ídolos do pai e mentiu para acobertar sua tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. No segundo ponto, nós vamos estar estudando sobre o seguinte tema: um santuário de deuses na casa de Mica. Diz assim a sinopse: imerso em um período de abandono à lei de Deus e sincretismo religioso em Israel, Mica comete uma série de abominações enraizada na idolatria e no politeísmo pagão. Vamos ao terceiro ponto. Estudaremos sobre a idolatria dentro dos lares. Assim diz a sinopse: precisamos combater os ídolos domésticos dos tempos atuais.
assim como a qualquer influência pagã em nossos lares. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações. Ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você, meu irmão, que chegou aqui pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Ídolos na família é o tema. E no primeiro ponto nós vamos estudar os ídolos encontrados na tenda de Raquel. E o primeiro tópico, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Meus queridos irmãos, vejam o que diz a leitura bíblica em classe, livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 17 e 18. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Veja isso, meus queridos irmãos. Depois de muito trabalho para o seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais. Veja Gênesis capítulo 31, versículos 3 e versículo de número 4. É importante ainda, queridos irmãos, afirmar que uma das razões da fuga de Jacó e de sua família para fora das terras de Labão foi o seu sucesso na multiplicação do seu rebanho em relação ao rebanho de seu tio. Jacó sentiu que a hora de voltar para a casa estava se aproximando, até que Deus veio a ele e lhe disse: torna a terra dos teus pais e a terra da tua parentela, e eu serei contigo. Gênesis 31 e versículo de número 3. Depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, ou seja, 14 anos por suas 2 esposas e mais 6 anos equivalente a 20 anos de trabalhos, tendo prosperado muito, Jacó decidiu voltar à terra de seus pais, em função dos ressentimentos que já existiam e não vendo possibilidade de libertação para viver sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de seu sogro sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberta a fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás com intenção homicida ou de fazê-los voltar. Meus queridos irmãos, o segundo tópico diz assim: Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Está no versículo de número 19. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Meus queridos irmãos, como você já sabe, Labão era um homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior de sua casa, para os quais orava e acreditava ser ajudado por eles. Eram, na verdade,
terafins, fabricado com materiais como madeira, pedra ou barro. Essas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para proteção familiar e pessoal. Esses ídolos caseiros, conforme a crença pagã da época, conferia o direito à herança. Veja isso, queridos irmãos. Quando Raquel percebeu que não receberia herança alguma, ela furtou os ídolos de seu pai. Gênesis 31, versículos 14 e 15. Em Israel, não se admitia que um israelita deixasse de confiar em Deus, o Deus de Israel, para confiar em um terafim, ou seja, em ídolos, em imagens. Labão, ao descobrir a falta de seus ídolos, saiu com seus filhos em busca de Jacó e o encontrou. Vamos para o terceiro tópico. Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Veja isso, queridos irmãos. Jacó não sabia que Raquel havia furtado os ídolos e levado consigo de modo secreto. Antes que Labão entrasse na tenda de Raquel, ela astutamente tomou os pequenos ídolos e os escondeu na sela de um camelo. Versículo de número 34. Queridos irmãos, a palavra ídolos está no original em hebraico como terafim ou terafins. Eram pequenas estatuetas de deuses familiares de muita importância para os herdeiros, conforme lei vigente em Arã e as cercâneas. Os filhos, especialmente os mais velhos, tinham por direito herdar os terafins, bem como toda a propriedade ligada a eles. Você me entende? Os ídolos eram, portanto, como uma escritura de propriedade, uma garantia de herança. Ao carregar os ídolos na fuga, Raquel estava a reivindicar seu direito de propriedade antes de partir para Canaã. É ela mesma quem diz a Jacó: porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Gênesis capítulo 31, versículo 16. Queridos irmãos, ao sentir falta das estatuetas que eram documentação importante em assunto de partilha de bens, Labão fica furioso. Aliás, a fúria não era apenas pelo sumiço dos terafins, mas especialmente por não aceitar o visível e grandioso enriquecimento do genro Jacó. Agora veja que Deus apareceu a Labão em sonhos para abrandar o ódio que estava no seu coração. Senão, desgraças teriam acontecido nessa disputa familiar. Mas Deus ordenou a Jacó que partisse e não iria deixá-lo sozinho. Quando Deus ordena, ele cuida. A situação parecia complicada, mas a viagem não poderia ser interrompida, nem Jacó impedido de viver independente do ambicioso Labão. É muito bom saber, queridos irmãos, que Deus cumpre seus propósitos na vida de seus filhos, e ainda que as tempestades se levantem, ele as acalma, porque é fiel à sua palavra. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vamos para o segundo ponto da nossa lição: um santuário de deuses na casa de Mica. E o primeiro tópico, a idolatria e o caráter antiético de Mica. Veja, queridos irmãos, o que diz o segundo texto, Juízes capítulo 17, versículo 1. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Versículo de número 3. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição.
de sorte que agora tornarei a dar. Versículo 4. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu aos ourives, a qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. Meus queridos irmãos, veja que Mica tinha um nome cujo significado era quem é como o Senhor Deus, mas o personagem não correspondia à importância do nome que tinha, porque ele não honrava a Deus em sua vida. Mica, na verdade, era um homem de mau caráter. O caráter de uma pessoa, queridos irmãos, é formado por traços morais que determinam o seu modo de agir e reagir. Veja isso, queridos irmãos, o primeiro tópico, a idolatria e o caráter antiético de Mica. Mica roubou a própria mãe. Era uma quantia razoável, ou seja, 1.100 peças de prata, e equivalia a 110 vezes o salário anual que Mica ajustara com o sacerdote levita. Isso está no capítulo 17, versículo 10 do livro de Juízes. Agora, irmãos, o mais lamentável ainda é que, ao devolver o dinheiro o qual furtara da mãe, Mica foi elogiado por ela como se fosse abençoado pelo Senhor. Além de não repreender o filho pelo roubo, ainda usou o nome de Deus em vão. Meus queridos irmãos, que coisa terrível! Os pais devem corrigir seus filhos. Veja Provérbios capítulo 10, versículo de número 17. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora para o segundo tópico do segundo ponto, que fala sobre a abominação de Mica, versículo de número 5. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse sacerdote. Veja isso, meus queridos irmãos. Mica havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses. A Escritura diz: e tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Veja isso, irmãos. Mica havia roubado a própria mãe, sem que ela soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos de metal, visto que sua mãe não sabia que era o seu próprio filho quem a furtara. Ela lançava maldições sobre o ladrão. Veja versículo de número 2. Temendo sofrer com a maldição da mãe, Mica foi à casa dela e confessou seu pecado e a restituiu completamente todo o dinheiro. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Veja Juízes capítulo 17, versículo de número 4. Sua mãe retirou a maldição e tomou parte do dinheiro e o deu ao ourives para que fizesse imagens de escultura para a casa de Mica. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao terceiro tópico do segundo ponto. Mica tinha uma casa de deuses. Juízes capítulo 17, versículos 5 e 6 na leitura bíblica em classe. A mãe de Mica não só perdoou o filho, como também recebeu todo o dinheiro e separou um montante para fabricar uma imagem de escultura para fazer parte do santuário daquela casa. Queridos irmãos, é lamentável que a família de Mica era de judeus que haviam se afastado de Deus e que agora serviam aos falsos deuses. Veja, Mica consagrou um de seus filhos, provavelmente o mais velho, para ser seu sacerdote. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para estudarmos o terceiro ponto da nossa lição, a idolatria dentro dos lares. Veja isso. Em ambas as histórias citadas, de Raquel e de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava a forte influência pagã
em lares israelitas. A partir desses dois casos bíblicos, somos convidados a refletir a respeito da idolatria hoje. Então, meus queridos irmãos, vamos para o primeiro tópico, os ídolos domésticos dos tempos atuais. Ora, ídolos são temporais, porque representa aquilo que é falso e vazio, e lamentavelmente os ídolos domésticos são enganosos. Qualquer coisa pode ser um ídolo dentro de casa, como, por exemplo, um emprego, um carro, a televisão, o dinheiro, um filho, um pai ou uma mãe, um estilo de vida. Agora, meus queridos irmãos, como identificar a idolatria dentro e fora de casa? Veja isso. Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Paulo escreveu aos Coríntios e disse: o ídolo nada é. 1 Coríntios capítulo 8, versículo de número 4. Paulo disse ainda mais: pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Glória a Deus. Os deuses diminutos da falsa religião, da sensualidade, da magia negra, da segurança, da política e da segurança econômica eram ídolos tentadores. Os mesmos ídolos ainda nos tentam: dinheiro, segurança, prazer, pessoas, carreiras e posses são ídolos que exigem que cultuemos a eles em vez de prestar culto a Deus. Portanto, nossos ídolos podem ser qualquer coisa ou pessoa que ameace ocupar o trono do nosso coração. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o segundo tópico, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. Isso mesmo, a proliferação da cultura da mídia entrou em nossas casas e, queiramos ou não, convivemos com ela no dia a dia. A mídia por si mesma é neutra, pois é o meio pelo qual serve a sociedade como canal de comunicação através do rádio, da televisão, da internet, dos smartphones, da rede de computadores e outros meios. Ela é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria. Entretanto, não podemos ser manipulados por ela, que faz parte de um mundo tecnológico e intelectual no qual todos nós vivemos. O que não podemos, meus queridos irmãos, é fazer um uso acrítico desses instrumentos. Precisamos levar em conta o cuidado quanto ao perigo da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. 1 João capítulo 2, versículo 16 e o versículo de número 17. Queridos irmãos, precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia, que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio para que não venham a roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal, comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja
com amigos, irmãos e professores da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia. Deus vos abençoe sempre e até a próxima aula.